Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Canção das Chuvas Eternas, escrito pela E.J. Mello. E se você tá chegando agora no canal, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição, então já vai lá me seguir pra não perder nenhum conteúdo que eu faço por lá. E hoje nós temos o volume 1 da trilogia Musai, o lançamento de junho da editora Gutenberg, minha editora parceira que eu amo tanto e que tá cada vez mais trazendo livros incríveis. Gente, vamos lá, eu vou contar essa história pra vocês. Esse é um livro de fantasia que conta a história de 3 irmãs. A Larquira, que é a irmã mais nova, a Nia, que é a irmã do meio, e a Arabessa, que é a irmã mais velha. E as 3, elas têm poderes que envolvem música. Então, a Arabessa, que é a mais velha, ela toca violino. A Nia, que é a do meio, ela dança. E a Larquira, que eu vou chamar de Lark, porque eu tenho dificuldade de falar o nome dela, ela canta. E a Lark passou a infância inteira praticamente em silêncio, porque o poder das outras, elas só faziam quando elas queriam. Então a Nia só lançava o poder quando ela dançava, a Arabessa quando tocava, mas a Lark não. Qualquer coisa que ela falasse, o poder já saía. E ainda mais quando criança, e ela não entendendo muito bem os sentimentos, isso se intensificava. Então, por exemplo, quando ela era bebê, criança, ela tava com raiva ou triste, ela chorava, o poder dela saía descontrolado e ela não tinha esse conhecimento, porque ela era uma criança. Se já é difícil pra gente, que somos adultos, controlarmos nossos sentimentos, imagina uma criança. Então, ela passou por uma infância muito difícil, sempre preocupada, tendo machucado pessoas que ela ama sem querer por conta desse descontrole de poder. Inclusive a mãe dela morreu no parto dela e ela sempre acreditou que foi quando ela nasceu, começou a chorar, o medo do desconhecido, né, que enfim o bebê deve sentir, e ela sempre acreditou que foi ela que matou a mãe. Então ela sempre viveu com uma relação estranha sobre o poder dela, sabe, não igual as outras irmãs que se sentiam mais livres. E elas moram no reino de Jabari. O pai delas é o rei, então elas vivem lá no castelo e tudo mais. Mas, secretamente, o pai delas, que também era o rei de Jabari, ele era o rei do Reino do Ladrão. Esse Reino do Ladrão é uma espécie de submundo, assim, uma área que é muito difícil você chegar, mas é uma cidade que meio que coisas proibidas nos outros lugares são permitidas ali. É como se fosse uma espécie de lugar controlado para você fazer tudo de errado que você quisesse. Então ninguém sabe ao certo a identidade do rei, do Reino do Ladrão, mas só que ele é uma pessoa muito poderosa e que tem essas 3 misteriosas garotas que elas têm esses poderes relacionados à música e, enfim, as pessoas inclusive pagam para ouvir elas cantarem, dançarem e tocarem. Então essa é a realidade dessa família, meio fora do usual. E aí o livro começa com a Lark, que é a Larquíria, completando 18 anos, e aí ela passa por uma espécie de ritual, como se a gente fosse pra gente a nossa festa de 15 anos, mas que pra família dela é muito importante. Então ela passa por uma espécie de ritual onde ela enfrenta alguns desafios, umas situações muito difíceis, mas ela não pode usar magia pra se safar, se livrar dessa. Inclusive ela até perde um dedo, acho que é da mão direita, ela perde o dedo, sei lá qual é o nome desse dedo, anelar. E aí, enfim, ela consegue completar esse rito de passagem e enfrentar os desafios. E aí até um detalhe que quando ela termina os desafios e tá voltando pro castelo, ela encontra um homem assim, meio bonitão, em apuros, cercado por ladrões, ele tentando contornar aquela situação. E ela tava assim, maltrapilha, nojenta, suja, parecia uma plebeia, enfim, não era ela mesma, né? E aí ela usa a magia dela pra salvar esse homem, e esse homem fica meio encantado, ele agradece e ela, enfim, volta pra casa. E naquele mesmo dia ia acontecer um baile real no palácio pra comemorar os 18 anos dela. E aí quando ela tá lá no baile, ela vê aquele mesmo homem e ela descobre que na verdade ele era o herdeiro de Lachan, o Lord Darius de Maquena. E ela ficou muito impressionada, porque ele é da realeza, mas ele não julgou ela pela aparência, pelo jeito que ela tava, ele só foi muito gentil. Mas ele não reconheceu ela e ela também não falou nada. Acontece que o pai da Lark, o rei, ele tinha algumas informações importantes. Alguém estava contrabandeando drogas do Reino do Ladrão pra fora, e isso no reino era estritamente proibido, não tinha como isso continuar acontecendo. E quem era o homem que estava fazendo isso? Isso mesmo, o padrasto do Lord Darius, o Duque de Lachan.
Quando o Darius era criança, a mãe dele morreu, mas a mãe era casada com esse homem e eles eram uma família feliz, né? Mas aí com a morte da mãe, o Duque ele se transformou numa pessoa cruel e assumiu o trono, e o Darius sempre estranhou porque ele era o herdeiro legítimo, e desde então Lasham, que é o reino dele, começou a desandar. As pessoas ficam cada vez mais pobres, ele gasta todos os recursos do reino com coisas desnecessárias e tem algo muito errado acontecendo. E aí o rei enviou a Lark, a sua filha mais nova, para sua primeira missão como adulta. Afinal, como elas tinham esses poderes e ele era o rei, ele meio que demandava das filhas ajudarem ali nos processos do reino. Então elas sempre ajudavam a realizar missões, a tentar salvar o reino quando era necessário. E a Lark foi enviada para o reino de Lasham e ela ia ser a noiva do Duque. Então ela ia fingir um casamento ali com o Duque, alegando que ia melhorar a relação do reino de Lasham com o reino de Jabari. E o Duque ficou super feliz, afinal ele sabia do poder do rei de Jabari e das meninas. Mas na verdade era tudo uma mentira, ela queria se aproximar para entender como e por que ele estava transportando essas drogas. Ela só não esperava se apaixonar pelo falso enteado, né, pelo Lord Darius, o menino da idade dela que ela encontrou. E aí a gente vai avançando na história e eles descobrem que eles têm o mesmo interesse, que é derrubar o Duque, que é derrubar o padrasto dele e salvar o reino de Lasham. E esse livro é super fluido, ele é cheio de romance, de ação, suspense, tem partes muito engraçadas. Eu confesso que demorou um pouco pra me pegar, o começo foi mais parado, e aí deu uma escalada absurda e eu achei que o final também foi um pouco acelerado, sabe? Mas, lembrando, é uma trilogia, esse é só o primeiro, então eu tenho certeza que muita coisa ainda vai acontecer nessa história. Eu gostei da ambientação, tem umas criaturas meio sinistras, eu consegui visualizar cada linha dessa história. Eu gostei muito do jeito que a autora descreveu os cenários, os personagens, e como é um mundo meio sombrio, eu achei que isso foi fundamental para a história. E aí, você já leu esse livro? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. O link tá aí na descrição, então já vai lá para não perder nada. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!